O Supremo também julgou e condenou, dessa vez a 14 anos de cadeia, o segundo réu, Tiago de Assis Matar, produtor rural, casado, pai de 2 filhos de 4 e 6 anos. A advogada Larissa Cláudia Lopes de Araújo, que defendeu o réu, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, o terceiro na lista de julgamentos, chorou durante a sustentação oral. Qual é o critério? Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de Vossas Excelências sabe me dizer qual que é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você para fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso eu esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. OAB nunca se manifestou para defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de política. Então, meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado que eu nem sei para que eu estou falando aqui se ninguém vai me ouvir. E o Matheus Lima de Carvalho Lázaro, cliente da doutora Larissa, também foi condenado a 17 anos de prisão. Ana, vou começar essa com você. O que esses advogados fizeram na tribuna do STF foi um protesto, isso é óbvio, né? A condenação, como a doutora Larissa falou, a condenação e a sentença já estavam decididas. O que eles fizeram na tribuna, no fim das contas, Ana, é o que os brasileiros não se sentem mais seguros para fazer, que é se manifestar, que é protestar. Então, eles tinham ali uma chance de fazer um protesto, e nada além disso, mas foi importante. Foi importante porque, como dizia Aristóteles, né, a coragem é a primeira de todas as virtudes. Sem a coragem não existe nenhuma outra virtude, nenhuma outra qualidade. E mesmo diante de um tribunal político que esqueceu, abandonou a sua única função, que é ser uma corte constitucional, hoje é um tribunal político, o doutor Sebastião Coelho e a doutora Larissa Araújo, eles foram as vozes de milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros, milhões. Eu tiro o chapéu para os dois, porque eu confesso que eu fiquei engasgada com a doutora Larissa, porque quando ela disse "eu estou com medo", é inacreditável numa república, numa democracia como os Estados Unidos, por exemplo. Constantino e eu, nós sabemos, a Suprema Corte é o porto seguro. É aquilo que deu errado aqui, consertou ali, deu errado, consertou, deu errado, consertou. Peraí, chegou na Suprema Corte, é bola no chão. Vamos começar com calma. É o porto seguro do americano. De 80 a 100 casos chegam na Suprema Corte dos Estados Unidos. Não é uma corte política. Um ativismo aqui num voto, um ativismo ali, é uma exceção da exceção. A regra é apenas você focar no que é constitucional ou não, né? Por isso que chega ali. Então, eu confesso que eu fiquei emocionada, fiquei tão emocionada que coloquei a doutora Larissa Araújo no meu artigo da revista Oeste, que sairia na sexta-feira, porque você chegar num lugar que deveria ser o porto seguro jurídico de uma nação e olhar para aqueles ministros, porque não são juízes, são ministros. Aqui nos Estados Unidos são todos juízes. No Brasil não são. São ministros, são advogados amigos de políticos. Você chegar ali nessa corte e falar "eu estou com medo", você tem medo de covarde, de tirano. Ela deveria chegar ali e dizer
Agora eu estou calma, porque eu fui injustiçada na primeira instância, o meu cliente foi injustiçado na segunda instância, mas agora aqui eu sei que vocês vão me ouvir. O juiz da primeira instância não me ouviu, o juiz da segunda instância não recebeu as minhas petições. E você chegar ali e dizer, eu estou com medo, é o fim para esses ministros. É o fim. Eles não deveriam sequer dormir mais de ouvir que uma advogada chegou ali e disse, eu estou com medo. Mas eles dão risada, eles brincam, eles debocham do brasileiro. E aí a doutora Larissa, ela trouxe inclusive Voltaire, né? Ali ela fala, é melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que de condenar um inocente. E ela está certa, porque aqui, Lacombe, nós, assim como no Sem Filtro, nós sempre defendemos a punição para os vândalos, para os criminosos do 8 de janeiro, ao rigor da lei. Ninguém está acima da lei, mas ninguém pode estar abaixo da lei. Ninguém pode estar abaixo da lei. E uma Corte Constitucional, que é a última instância de uma democracia se tornar uma corte política, isso é o início do fim de uma nação. É complicado, Consta, o que a gente está vivendo, no fim das contas, é a cultura do medo, né? Não há regime totalitário sem mentiras, sem a imposição do medo, do pânico, do terror. Está proibido discordar de quem está no poder. A democracia agora é um pensamento único, uma ideia única, uma opinião única e debate extirpado. É exatamente isso. O choro da doutora Larissa representa isso. Estamos diante da cultura do medo. Na verdade, estamos debaixo da, né? Estamos sendo esmigalhados por isso. Na verdade, a função de uma corte constitucional é uma das mais importantes numa república democrática. E ela tem que exalar e transmitir à população uma autoridade legítima, porque ela é a última instância, né? E quando você não tem essa autoridade legítima, o que é obviamente o caso hoje, que o ex-desembargador Sebastião Coelho esfregou na cara dos ministros, né? Você precisa partir para a intimidação e para o medo, que é o recurso usado pela tirania, né? Veja, quando você não tem a força do direito, que você precisa para uma sociedade conviver de forma minimamente pacífica, né, com o império da lei, o rule of law, onde há um tratamento isonômico, todos são iguais perante as leis, quando você substitui essa força do direito pelo direito de usar a força que a sua caneta tem, né, você está a um passo da barbárie. Então o Brasil hoje já não tem mais uma democracia, já não tem mais direito, um Estado de direito, ele tem um estado de exceção, um regime bárbaro, tirânico e de terror, né, de intimidação. Veja, no mesmo dia do julgamento, isso é uma coisa que passou também um pouco despercebida, teve um seminário promovido pelo STF que o ministro Alexandre deu uma passadinha para fazer uma palestra. E nessa palestra ele falou da importância de controlar as redes sociais. É a nova obsessão deles. E do PT também. O PL da censura, da fake news, relatado pelo comunista Orlando Silva, eles colocaram em caráter de urgência, porque era preciso salvar crianças, viram que não ia ter voto pela reação da população e tiraram a urgência. Então, salvar crianças não é tão urgente, pelo visto. Mas eles não desistiram, não. Eles estão costurando e o apoio dos ministros do Supremo eles têm. O Barroso, volta e meia, volta esse assunto, também essa semana disse, o tempo da internet livre acabou, né? A internet sem restrições, sem regra. O STF lançou também um livro, junto com a UNB, sobre desinformação, e o STF lançou um prêmio, tudo junto, né, para agraciar veículos de comunicação que falem bem do Poder Judiciário. Lacombe, por que eu estou somando coisas que parecem, a princípio, descorrelatas? Porque isso são todos os quebra-cabeças de um regime típico totalitário, tirânico, soviético, comunista. Né? O show trial, a punição dada
por vontade do inquisidor, do agente político, que não tem mais nada a ver com império da lei, com isonomia do tratamento perante a lei, os veículos de comunicação intimidados ou comprados e ganhando prêmiozinho para bajular o regime tirânico, né? Livros com universidades federais para falar da defesa da democracia e do combate à desinformação por aqueles que mais aviltam a democracia e espalham mentiras. São mentiras, né? O Barroso, naquele julgamento, ficou na defensiva, que um dos advogados mencionou o caso do eleição a gente toma, né, não vence, que era uma frase realmente que ele estaria se referindo a outra pessoa. Mas, infelizmente, o advogado não tem a tréplica, né? Que devia ter a última palavra, né? Porque ele poderia lembrar assim, olha, o senhor ministro, não foi apenas isso, foi eu derrotei Bolsonaro, foi perder o mané, não a mola, e por aí vai. Né? Então, o Barroso é reincidente em várias confissões de que ele impediu a PEC do atraso, que era o voto impresso. Então, nós estamos diante de todo o universo já, todos os pilares preparados para um regime comunista. Faltava a Stasi, né? Faltava a polícia política, mas isso aí o Dino está trabalhando com afinco, com muito empenho e também, cá entre nós, com bastante sucesso. Então, já temos também esse pilar no Brasil. O Brasil está, é muito triste constatar isso, está a alguns passos de um modelo venezuelano, cubano, está acontecendo. Acho que a gente até tem separado, aí está na manga, daqui a pouco a gente pode rodar o vídeo do Flávio Dino na posse do ministro Fufuca, no Ministério dos Esportes, ali falando que dinheiro ele não tem, mas aquela polícia ele tem. A Ana pediu a palavra antes do Grigoletti. Ana. Eu pedi para jogar, para levantar a bola para o doutor Emerson, né, com o perdão do trocadilho, porque eu confesso, doutor Grigoletti, eu fiquei muito impactada, claro que com as considerações finais do doutor Sebastião, mas da doutora Larissa também, porque ela perdeu o medo ali de mostrar uma fragilidade. E isso é uma coragem muito grande para mim. Você mostrar para o seu algoz que você está com medo dele porque ele é um covarde. E aí eu queria jogar para o doutor Emerson uma coisa que a doutora Larissa disse. Ela disse que o cliente dela, o Matheus, ele não entrou, né, nos prédios, que ele estava na rampa, mas não entrou, que isso está no laudo da polícia, que ele foi preso, acho que a 4 quilômetros do Congresso. E aí, doutor Grigoletti, ela diz o seguinte: eu vi nesse processo o ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, e o Ministério Público, e eu não sabia quem era o Ministério Público e quem era o juiz. Os dois acusavam com tanta veemência que eu falei, uai, quem está julgando? Os dois estão fazendo a mesma coisa, os dois estavam com um ódio mortal, porque são golpistas, têm que pagar, quebraram, enfim. E ela dizendo que realmente quem quebrou tem que pagar na medida de suas ações, que não era o caso do cliente dela. E aí, doutor Emerson, diante disso, do juiz se comportar como o Ministério Público, a quem recorrer, doutor Emerson, se isso vem da corte mais alta do país? É um absurdo. É um absurdo, Ana. A gente fica até sem palavras com uma situação dessa, né? Mas vamos lá. Bom, em primeiro lugar, né? Dizer o seguinte para a doutora Larissa, que a doutora Larissa representou muito bem os advogados, e lembrar o decálogo do advogado, que é um trecho muito legal, que diz o seguinte: nenhum país é livre sem advogados livres, doutora. Considera a tua liberdade de opinião e independência de julgamentos maiores valores do exercício profissional, para que não te submeta à força dos poderosos e do poder ou despreze os fracos e insuficientes. O advogado deve ter o espírito do legendário Alcide, capaz de humilhar rei e dar de beber aos leprosos. Esse choro da doutora um choro que eu acho que ecoa dentro de cada advogado que atua
nesses inquéritos absurdos aí tramitados. De fato, Ana, ficou uma situação terrível agora com essa condenação, né? Primeiro que a gente teve ali, diante disso, a supressão de todas as instâncias, né? Uma pessoa que normalmente iria passar pelo primeiro grau, segundo grau, ter todos os recursos, né? Eventualmente até ser beneficiado por uma prescrição intercorrente, enfim. E depois, lá na frente, chegar no Supremo, teve simplesmente a supressão de todas as instâncias, ou seja, foi direto na última instância. Então, não tem mais como recorrer disso, né? Os recursos cabíveis ali, eventuais embargos declaratórios, que é um recurso que a gente tem ele dentro do direito processual brasileiro, só que esse recurso de embargos declaratórios, ele visa sanar eventuais omissões, obscuridades ou contradições. Eventualmente, pode ser concedido o efeito infringente, que a gente fala, se de repente for identificada alguma omissão, obscuridade ou contradição, em reverter, talvez, e anular. Enfim, a única pessoa que eu já vi no planeta sendo beneficiado por esse recurso, de modo, inclusive, a anular o processo inteiro, anular condenações de outros processos, anular tudo, enfim, uma operação inteira chamada Lava Jato, foi o Lula, né? Que através de um embargos declaratórios com efeito infringente, conseguiu o milagre da multiplicação de absolvições, né? Basicamente isso. Foi o único caso que eu já vi na minha vida. Bom, diante do julgamento aí dessa situação, a gente já viu que, obviamente, esse recurso, se é que ele vai ser recebido, né? Mas provavelmente não vai ter como, enfim, vai ser mais para fins históricos, porque para efeito prático eu duvido que simplesmente algum ministro vai falar, olha, realmente aqui eu errei, eu vou mudar tudo, enfim, de modo até a maioria, né? Não acredito que isso vá acontecer, Vai sobrar o quê? Né? Vai sobrar eventual reclamação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, denúncias, né, em tribunais internacionais, e aí, de fato, tem que jogar o negócio no ventilador, né? Mostrar, comprovar e olhar, porque é o seguinte, gente, uma coisa é você discutir questões muito subjetivas lá fora, como essa questão de liberdade de expressão, que está tendo um debate no mundo inteiro sobre isso. É uma questão muito complicada, muito ampla, tem uma margem de subjetividade muito grande, então o debate acaba ficando meio difícil, até para esses outros países, dentro dessas cortes, inclusive internacionais. Agora, determinados direitos, como ampla defesa, devido processo legal e legalidade, são coisas que qualquer gringo, por exemplo, que você conversar, ele absorve imediatamente isso, né? É um conceito mais simples, vamos dizer assim, e a partir do momento que se comprova que houve essas violações, é muito mais fácil de conseguir algum resultado. Mas sobrou isso, né? Sobrou isso. Eu não acredito que vai ter nenhuma reforma aí relacionada a esses casos, né? Se é que, né, não vem aí o próprio Supremo, como já fizeram, por exemplo, meu grande amigo, Dr. Paulo Faria, que é advogado do Daniel Silveira, onde ele foi condenado, inclusive. O advogado que entrou com embargos declaratórios, onde havia omissão do ministro Alexandre de Moraes, ele foi condenado a pagar multa, porque o ministro falou, não, você não pode entrar com esse recurso, e condenou ele a pagar multa. O advogado, gente, presta atenção nisso. Então, assim, eu não sei, né? A gente ri de nervoso, na verdade, porque é absurdo. Mas é possível até que haja, né? Porque com esse ódio todo no olhar, enfim, a própria advogada relatou isso, né? Que as pessoas estavam completamente confundidas ali, né? As figuras, né? Ministério Público e Judiciário agindo da mesma maneira como órgão acusador, ou seja, 2 contra 1, né? São dois órgãos poderosíssimos do Estado contra o indivíduo, né? Só isso aí já é outra violação absurda. Mas, infelizmente, não tem muito mais o que fazer aqui, não. Sobra esses recursos, só que eu acho que esses recursos mesmo o único que consegue isso é o Zanin, né, na defesa do Lula. E diante de tudo isso que o Grigoletti falou, eu sempre me lembro da frase do Jacob Wassermann, que era considerado pelo professor Olavo de Carvalho o maior escritor alemão da história, e dizia que a excelência de uma nação é proporcional à excelência de sua justiça, ou seja, estamos bem parados, né? Constantino citou aí vários absurdos, entre eles o tal Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, que tem o objetivo de premiar trabalhos jornalísticos que falem bem do STF. Eu não sei, Consta, me desculpe se você não citou, se você citou, tem o tal do cursinho também, que a PGR está oferecendo para os réus do 8 de janeiro, né, para combater a alienação, um curso sobre campos democracia. de reeducação, já temos. Check.
Pois é. E temos, então, acho que já está no ponto aí para a gente rodar, temos a polícia particular também, da causa do Lula, né, do Flávio Dino. Vamos ver o que ele disse para o Fufuca na posse do novo ministro dos Esportes. Está no ponto? Vamos lá? Mas obrigado, obrigado. Muito namorado, obrigado. Dinheiro eu não tenho, mas agora a polícia eu tenho. Quero só... É o que eu sempre falo aqui aos domingos, né? É trágico, é cômico, é tragicômico. A gente está nessa situação.